Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Bem-vindos a mais este Floripa em Foco ao vivo com o Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos no estado de Santa Catarina. O Sintesp, que está ao vivo aqui no Floripa em Foco, às terças-feiras, exatamente a partir das 15h30. E é com muito prazer que recebemos mais uma vez aqui o Antônio Lins. Bem-vindo, Antônio. Tudo beleza? Boa tarde. Boa tarde. Sempre é um prazer. Sempre. Estar aqui trazendo informação e também participando aí deste programa aí com esta simpatia aí do pessoal da TV Floripa. Olha, já agradeceu ao vivo para toda a equipe, né? O Antônio Lins é o atual, recém-eleito, aliás, né, vice-presidente do Sintesp, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais. E o Antônio estava comentando aqui antes de entrarmos no ar que o governador Colombo reuniu todos os seus secretários das regionais lá no Teatro Pedro Ivo e saiu de cabelo em pé. Por quê? Na verdade, isso vem mostrando aquilo que o sindicato vem falando ao longo da campanha que tem feito com relação às regionais. Os próprios comissionados, que são os que tocam as secretarias regionais. Em tese, são aqueles que tocam as atividades das regionais, né? Nas regiões. E 70% dos comissionados da capital desconhecem, né, ou não sabem quase nada sobre as obras realizadas pelas regionais. Quer dizer, isto é um absurdo, né? E ele determinou, inclusive, que se façam visita a todo o estado, a todas as regionais, para tomar conhecimento e para afinarem a viola, como diz na... Sim, afinar o discurso. 70% dos comissionados de Florianópolis desconhece o que está acontecendo. Desconhece a realidade das ações do governo no âmbito da Secretaria Regional. Daqui da região da Secretaria da região de Floripa. Da região de Florianópolis. Isto que tirou o encaminhamento dele para visitar todas as regionais. Se a capital, que está junto com o governo, mais de 70% dos comissionados desconhecem as atividades das regionais, imagina no interior como é que é, né? Onde o governo não está presente. Assim. Pois é, e até deveriam ser as regionais as responsáveis por tocar obras, captar e distribuir verbas, não é? Na verdade eles... É justamente o que vem acontecendo no Estado, né? O serviço que deveria ser tocado pelo servidor público, pelos órgãos públicos, né? E aí o DEINFRA, que é um dos maiores responsáveis pela infraestrutura do Estado, aonde as secretarias tentam agir, mas não conseguem, quer dizer, eles não fazem nem o trabalho político e nem o trabalho técnico, porque o trabalho político, sempre que há liberações de recursos ou de verbas, o governador é que vai fazer. E o trabalho técnico, que era feito pelo pessoal técnico, pelos servidores públicos concursados, e eu reporto-me mais uma vez ao DEINFRA, que faz toda a malha viária do Estado, que faz a manutenção, a conservação. E que você conhece de letra, que eu conheço de letra, porque eu trabalhei 40 anos lá. Quer dizer, estão jogados assim à revelia, estão sem equipamento, estão abandonados, sucateado todo o equipamento, que já falamos várias vezes aqui. Sim. E o que é pior, o pessoal, a mão de obra qualificada, o pessoal que aprendeu na prática, aprendeu trabalhando. Acumulou experiência, acumulou uma experiência de 30, 40 anos, estão aí sem atividade hoje, totalmente por culpa desse descaso e do desmonte que o governo vem fazendo, né? E aí ele coloca as secretarias para substituir, e este número enorme de comissionados que levam grande fatia da receita do Estado, inclusive em prejuízo da reposição salarial dos servidores efetivos, esse pessoal desconhece sequer a fim do que estão lá. Quer dizer, nós sabemos, eles estão lá realmente para fazer política partidária. Mas também não é privilégio de uma secretaria ou outra, né? Isso, infelizmente, generalizou. Se tem no Estado, se na capital a situação é esta, imagina o interior, onde os olhos do governador estão mais distantes, né? Pois é. E tu sabes que dá para até juntar essa questão de evasão de informações, de cérebros, que você citou aí do DEINFRA, né? Eu vi vamos puxar o assunto das terceirizações. A terceirização também provoca isso.
Porque vem aquele funcionário que não teve o treinamento que todos os demais tiveram, não está qualificado, não tem equipamento, não tem conhecimento, e aquele conhecimento que os trabalhadores todos vinham acumulando, ele vai se perder. Na verdade, nas terceirizações. O prejuízo, na verdade, é geral, né? Porque econômico, financeiro, científico. No sentido técnico, no sentido econômico, no sentido financeiro, no sentido moral, humano das pessoas. O governo publica agora, publicou agora no final da semana passada, que ele tem um gasto com 420 milhões por ano com terceirizados. Ele não esconde, né? 420 milhões. 420 milhões, aqui, ó. 420 milhões com terceirizados. Quer dizer, o governo fala que não tem receita para cumprir a database do servidor, né? Que é a bandeira do sindicato, historicamente foi e continua sendo a reposição salarial dos servidores. Sim. Né? O governo vem dizendo reiteradamente, desde janeiro, que não tem dinheiro para cumprir a lei da database, que é 6,2%. Era lá em janeiro. Ao longo de todo esse período, ele vem distribuindo gratificações, vem criando cargos comissionados, vem distribuindo verbas aos municípios, continua terceirizando serviço, como aconteceu agora com os hospitais, inclusive de uma forma arbitrária, eu acho, e a revelia da justiça, né, que quando ele terceiriza a função de gerente de hospitais, né, que ele entrega para ONGs, na verdade é uma terceirização disfarçada. Sim. De uma empresa, inclusive, que tem processo em São Paulo, uma empresa que não tem moral. Né, uma empresa pegou para administrar os hospitais aqui, né? Então, eu acho assim que é um desrespeito muito grande, com toda a sinceridade, né? Acho que é um desrespeito muito grande à sociedade, é um governo assim que toca a revelia o seu governo, quer dizer, eu faço porque eu quero, porque eu mando, porque eu sou governador, não sabe que está governador, né? O governador, ele é transitório, ele deveria zelar pelo patrimônio, pelo bem-estar das pessoas, especialmente o Raimundo Colombo, que sempre fala nas pessoas em primeiro lugar. E até agora, o que se tem visto, governador, nesse estado, é que as pessoas não têm sido tratadas com essa prioridade que se faz, com a mesma ênfase que se dá nas campanhas. Quando se anuncia que são 420 milhões, o próprio secretário da Fazenda diz que gasta 420 milhões por ano com terceirizados e deixa de cumprir uma lei de database de 6% para o servidor que está lá dentro do hospital, trabalhando, que nós conhecemos o trabalho do servidor público. Isso representaria quanto em milhões? O trabalhador da segurança pública, que está em condições precárias. A educação. Para não falar, né? A educação é um caos. Em Joinville, por exemplo, tem uma escola lá histórica, estadual, que está sendo sucateada, está sendo fechada. Quer dizer, o ensino fundamental, um governo que deveria prezar pela educação, porque a educação forma as pessoas, forma o cidadão. Forma uma nação. Forma uma nação, forma uma família, uma sociedade. E aí o que? O governo não quer um Estado formado, não quer um Estado inteligente, não quer um Estado educado? Parece que não, né? Na prática, parece que não. Né? Na prática, então, não. Isto deixa-nos realmente indignados, e o sindicato que trabalha pela moralização, que trabalha pela benfeitoria do Estado, que vive. A função do sindicato é zelar pelo patrimônio público, né? Zelar pela boa aplicação. A boa aplicação dos recursos e também a mão de obra qualificada, que nós já citamos, o caso do DEINFRA, e em todos os órgãos. Eu tenho visitado algumas regiões do Estado agora, inclusive a segurança pública, e tenho ficado assim, juntamente com o companheiro Volney, que é lá da segurança pública, e é nosso diretor também. Quer dizer, eu tenho ficado estarrecido assim como um local de trabalho. Eu não trabalharia. Eu visitei a penitenciária o presídio de Itajaí. Eu queria que a imprensa fosse lá para ver. É um absurdo. Não dá para dizer que um ser humano profissional trabalha dentro de um local daquele. Precário, São pocilgas, né? Não é. Então, quer dizer, e o governo vira as costas para isso e diz para a população que está tudo bem. Mostra viaturas novas, mostra armamento novo. Isso eu acho engraçado, nas propagandas governamentais, todas elas,
O país está uma maravilha, estamos aplicando em educação, aumentamos o custo de vida, está sempre as mil maravilhas. Eu não sei em que país eles... O pior, meu caro Luiz, é que o recurso vem, o recurso existe. Dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Você vê as disponibilizações de recursos são montantes consideráveis, né? Bilhões. Bilhões. Se falam hoje em bilhões, antigamente era milhões, agora é bilhões, né? São bilhões. Aqui em Santa Catarina mesmo fala-se em 7 bilhões. De arrecadação. Sabe lá se o que é isto? Quantos caminhões? Bilhões. Quantos caminhões dariam de nota de 100? Né? E a população depende de uma consulta médica, rapaz. Fica lá no pronto-socorro, fica lá na porta do hospital, na fila de um hospital público, que deveria ser o exemplo do privado. Para o privado, digo. Exemplo para o privado. O público tem que ser o exemplo para o privado. Não, é o contrário hoje. Se traz o privado para dentro do público e aí se entrega os recursos na mão deles, sem o devido gerenciamento e fiscalização, porque aí eles têm o sistema próprio, não precisa de licitação, não precisam cumprir determinadas regras que o público cumpre. Então que se mude as regras do público. Mude as regras do público. Aí já é querer a situação ideal, Antônio. Já é querer o ideal, viu? O que eu acho interessante nesses 420 milhões ao ano pago para terceirizados é que o terceirizado é mais caro do que o contratado, né, cara? Isso sempre não representa economia nenhuma. Sempre foi, sempre foi. Eu lembro-me uma oportunidade que eu ainda trabalhava de mecânico no DR de Lages, e nós eu fazia 4, 5 motores por mês, né? A minha profissão lá era montar motor de caminhões, máquinas e automóveis e tal. Eu fazia um motor de Mercedes, chamado motor do Mercedes, o M352, o 1111, o 1313, o 1513 TI. Caminhão Mercedes. Eu fazia aquele motorzinho de caminhão que nós usávamos nas carregadeiras a um custo de R$ 2.800. Para retificar... Para fazer ele tudo. Nós fazemos ali dentro, com mão de obra paga. 2.000 e... própria. Aí ele... 2.000 e quanto? R$ 2.800 eu fazia um motor desse. Sim. Né, completo. Aí, numa época, numa oportunidade lá, o secretário da administração cedeu uma carregadeira dessa para a prefeitura e a prefeitura mandou fazer o motor numa empresa privada. Sim. E aí eu tive a oportunidade de ver o orçamento aqui, numa discussão com o secretário, ele me mostrou R$ 7.850. 3 vezes mais. Foi o custo desse motor que nós fazíamos lá, eu fazia todo mês esse motor. Quer dizer, então prova aí, para dar um exemplo do que é o custo do privado em relação ao público, porque o privado não tem compromisso com o público. Ele não tem compromisso. Compromisso com a sua sobrevivência. Ele precisa arrecadar, ele precisa ganhar, ele visa lucro. O Estado não visa lucro. O Estado, ele tem um papel, o papel do Estado é servir, é devolver à sociedade aquilo que ele arrecada da sociedade em serviços. Especialmente serviço essencial, educação, saúde, transporte. Nós não temos nada hoje. Segurança. Quer dizer, então, quando você vê esses números apresentados assim, e ainda são questionáveis. Existem institutos de pesquisas, como o DIESE, como o Getúlio Vargas, como outros institutos, que dizem que esses números que são apresentados pela Secretaria da Fazenda não são reais. É bem mais. É maquiado. Eles maquiam. O próprio secretário diz aqui que o gasto, o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 46,55, ele é um gasto unicamente com ativos e inativos do serviço público. Sim. Ele exclui diárias, exclui outros pagamentos e os terceirizados, né? Exclui. E aí ele apresenta um comprometimento de uma receita de mais de 14 bilhões ao ano, né? São mais de 2... Hoje, a receita hoje está estimada em quase 2 bilhões ao mês. Ao mês. Então isso aí vai para 20 e poucos bilhões ao ano. 25 né? bi. Nessa conta simples. Então o governo diz que compromete 7 milhões com a folha de pagamento, e aí ele diz que esses 7 milhões dá 65%, quer dizer, alguma coisa está errada. Não então, fecha a conta. O governo coloca, quando ele quer, ele coloca as pensionistas, ele coloca outros valores junto para somar, para poder conseguir os percentuais que ele quer. Então, na verdade, porque ele está concedendo aí gratificações aí à revelia, então isso prova que não tem assim,
base, não dá para acreditar, não tem credibilidade, na verdade. Olha, Antônio Lins falando, o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado. Vamos fazer um breve intervalo, Antônio? Vamos lá. E na volta vamos falar da sequência aí de assembleias gerais com os servidores públicos, que vai começar de novo e que pode trazer novidades aí para outubro. Inclusive uma ameaça aqui também, nós temos uma ameaça aqui também dos servidores da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública. Ameaça de quem? Secretaria de Justiça e Cidadania, de voltar de novo a paralisar por conta do não cumprimento da ordem judicial, do acordo que o governo fez com esses servidores no final de abril. Já vamos falar a respeito daqui a pouco, depois do intervalo, aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de usar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. O Palácio Cruz e Souza. Construído na época das capitanias da antiga Vila do Desterro, o palácio ganhou o nome do nosso maior poeta, Cruz e Souza, e foi transformado em museu. Da Fundação Cultural Franklin Cascais para a nossa memória. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco com o Sintesp, toda terça-feira a partir das 3h30 da tarde. Nesta semana estamos conversando com o vice-presidente do Sintesp, o Antônio Lins. O que estava falando a Sandra Carla, o quê? Não era Sandra nem Carla. Não, era a Cláudia. A Cláudia? A nossa companheira Maria Cláudia esteve na Secretaria da Administração e colheu-se informações de bastidores que esta semana, provavelmente essa semana é para ir à Assembleia Legislativa alguns projetos de gratificações. Quer dizer, não contempla nada daquilo que o sindicato está reivindicando na sua pauta com o governo, que é a reposição, que é o cumprimento da database, né, pelo menos, que é uma lei, cumprimento da database, a isonomia das gratificações em 100% para todo mundo, né, e também a criação de plano de cargos e salários. Nada disso, segundo informações, está indo. O que está indo é um pacote de gratificações que também não contempla todos. Não contempla todos. Por isso e outras mais é que está planejada, está agendada uma série de reuniões estado afora para preparar uma possível greve em outubro? Dia 29, agora passado, nós tivemos a nossa Assembleia Geral que tinha esse encaminhamento já, mas no meio da Assembleia a gente foi atendido pelo Darcy Vargas, que é do Comitê de Negociação do Governo, e ele nos informou que estavam sendo elaborados projetos. Não podia nos
passar informações ou nem precisar quais, mas ele nos garantiu que a nossa pauta iria ser atendida em alguma coisa. Vai ver que é essas gratificações que está indo o projeto. Com certeza, né? Talvez sejam. E aí a gente ficou assim também um pouco na dúvida com relação à Assembleia, à paralisação, já que uma paralisação ela é desgastante, tanto para o servidor, quanto para o sindicato, quanto para o governo. E a sociedade, a gente pensou muito mais na sociedade, porque uma paralisação hoje no serviço público estadual, ela vai pegar com certeza, né? Nós já anunciamos aqui, o Porto de São Francisco tem disposição de parar, e olha o prejuízo que causa isto, a exportação. A Fátima tem também esse encaminhamento de paralisação, prejuízo também em liberações ambientais, e tal, o Imetro. Quer dizer, são órgãos assim, importantes para o Estado e para o cidadão. Pensando no cidadão, a gente protelou, e dada essa informação muito obscura, mas tinha essa informação, né, do senhor Décio, que haveria alguma coisa nesse mês. A gente protelou, então, até o final de outubro, né, colocamos a categoria em estado de greve até o final de outubro, para que a gente pudéssemos, então, acompanhar mais de perto e dar mais essa oportunidade para que o governo atendesse alguma coisa da nossa pauta e a população não viesse a sofrer, então, uma greve indesejada, que não é por eles, é por nós. E nesse 17 de setembro, então, começou essa série de assembleias regionais que vão terminar daqui a um mês, 17 de outubro, começando lá por São Miguel do Oeste, vai terminar lá em Tubarão. Nós tiramos na própria Assembleia, a gente tirou encaminhamento. Né? Já a Assembleia definiu isso. A Assembleia já tirou encaminhamento dessas assembleias regionais. A gente vai conversar com cada servidor, dada a dificuldade do servidor se deslocar para a capital. Então a gente vai se deslocar, a direção vai se deslocar ao local de trabalho, conforme nós já agendamos aí 12, que começa hoje por São Miguel do Oeste. Sim. E ela tem aí toda uma abrangência, né? Sim. As sedes estão alencadas aí, né? Sim. São Miguel do Oeste hoje, Chapecó amanhã, dia 18, e Joaçaba, dia 19. Isso. São as primeiras 3 para experiência que nós estamos fazendo, inclusive mudamos o horário nós tínhamos tirado 14 horas, e em conversa com os servidores, eles acharam por bem às 19 horas, depois no final do expediente. Muito bem. Então a gente está tirando, está fazendo hoje em Chapecó, em São Miguel do Oeste a primeira, que atende ali Maravilha, São Lourenço, Campo Herê, Descanso, Itapiranga, Dionísio Cerqueira, e o mesmo acontecerá amanhã com Chapecó também, com Palmito, Concórdia, Xaxim, Xanxerê, essa turma toda. E com certeza também, a partir da próxima semana, vem Caçador, Canoinhas, Lages, Joinville, Blumenau, Rio do Sul, Itajaí, Criciúma e Tubarão. Todas as regiões. Você vai estar viajando para qual região? Era para mim estar hoje com o companheiro Mário lá em São Miguel. Começando por lá, mas houve um incidente aí na semana passada, eu perdi um irmão, né, e aí dada essa perca aí... Não dá para se ausentar. Não tive condições de me ausentar, mas provavelmente nas próximas a gente estará junto. Aí. Na de Lages, provavelmente você vai estar. Com certeza, minha terra natal. Né? Isso, muito bem. Vamos fazer o convite, então, dessa Assembleia, audiência pública que você nos falou aqui. Na próxima terça-feira, dia 24 de setembro, às 9 da manhã, vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre a saúde do trabalhador, do servidor público do Estado de Santa Catarina. A promoção é da Frente Parlamentar de Saúde da Assembleia Legislativa, né? O Sintesp vai como... Com certeza a gente vai participar. Só para assistir ou vai ser convidado para falar? Nós esperamos que o Sintesp esteja na mesa, né? Porque nós temos interesse, ninguém mais do que o sindicato tem interesse na saúde do trabalhador. E informações, né, de como anda a saúde, o que está acontecendo com os trabalhadores. Também. Né? Entrada sempre gratuita nas audiências públicas, vai ser no Auditório Antonieta de Barros. Exatamente. Que é o auditório lá no 2º andar da Assembleia Legislativa, dia 24 de setembro, terça-feira, a partir das 9 da manhã. Participe! Muito bem, ficamos com o último assunto aqui para conversar. Essa questão da greve geral? Não. Não, é o alerta aí que a Secretaria de Justiça e Cidadania, né? Isso. O Volney Chucre, que é um agente penitenciário e está liberado para atuar no Sintesp, né? Falou várias vezes aqui da dificuldade que está, falta gente aqui no presídio de São Pedro de Alcântara.
para 1.500 apenados, às vezes tem 6, 10 cuidando do turno. Na verdade é um barril de pólvora, né? Esses presídios e essa penitenciária é um barril de pólvora, porque a demanda é muito grande e a necessidade, então, e o governo também assina protocolos, assina acordos. Fez concurso público e não chamou? Não chamou o pessoal, houve um mandato de segurança aí mandando chamar o pessoal. A gente conversa com a secretária, ela diz que está sendo chamado, mas na prática não acontece. E os servidores estão revoltados, né? Porque nada do que foi acordado na reunião, no acordo de final de abril, está sendo cumprido, né? A não ser pagamento aí das gratificações, o resto da pauta que tinha muito mais importância para alguns servidores do que a própria gratificação. O local de trabalho, as condições de trabalho, o aumento do efetivo, e o governador assinou um decreto, inclusive ele autorizando plantões extras, né? Ele autorizou plantões extras para os servidores e alguns servidores, porque eles têm uma escala de 24 por 72. Isso. Então ele assinou um decreto que eles poderiam vender mais 24 daquelas 72 horas. Quer dizer, então fazer mais 4 plantões ao mês, em vez de fazer 4, fazer mais 4. Dobrar a carga horária, inclusive com uma gratificação, uma gorjeta, porque o valor desse plantão extra não chega ao valor do plantão normal. R$220 parece que é cada plantão desse. Olha. Então, muito aquém Para ficar um dia inteiro ali. 24 horas, 24 né? horas, né? Se 24 horas por 72 já é desgastante, imagina 24 por 24. Que aí vai ficar 24 por 24. Trabalha um dia inteiro. Mas mesmo assim, dada a necessidade, alguns servidores da segurança, no número de 90, parece, foi feito lá uma avaliação da necessidade e eles tiraram um número de 90 servidores que podem fazer esse plantão extra. E eles estão alertando o governo que, se não forem cumpridas até amanhã, dia 18, eles prometem não fazer mais os plantão extras. O que vai tornar, né? Se já estava difícil, vai ficar mais difícil ainda. Que coisa. Pois bem, Antônio, foi um prazer, é sempre um prazer, apesar das informações, né? Deu para saber bastante do que está acontecendo com o funcionalismo aqui do nosso estado. E vamos reiterar o convite para você, cidadão, participar da audiência pública sobre a saúde dos trabalhadores do Serviço Público Catarinense. Audiência pública na terça-feira, dia 24 de setembro, a partir das 9 da manhã, na Assembleia Legislativa. E tomara que aconteça alguma coisa do governo em relação aos agentes penitenciários para que amanhã, dia 18, esteja tudo tranquilo, né, Antônio? É verdade. Obrigado pela presença, Antônio. Nós que agradecemos sempre essa oportunidade, temos aqui passando para a sociedade, para a população, a realidade do que acontece no serviço público do Estado de Santa Catarina. Obrigado à TV Floripa e obrigado aos ouvintes. E isso, as informações todas que você colocou, também está no www.sintesp.org.br, né? Visite. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.